Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, companheiros de caminhada espírita, companheiros de caminhada cristã. Novamente estamos aqui tendo esse privilégio de falar um pouquinho da doutrina espírita e principalmente falar do nosso Mestre Jesus, das suas passagens, dos seus exemplos. E hoje a gente está aqui num cenário mais natural possível, a pedidos da Vânia Benevenuto. Falou, Rafael, grava com a natureza, grava no jardim. Então nós estamos aqui na minha casa, mas num cantinho muito especial e que a gente traz hoje os pássaros cantando, os animais, cachorro, gato. E a gente está aqui dividindo um pouquinho disso com vocês e trazendo, como disse, a mensagem espírita. Então, como o nosso tempo é curto, esse formato é diferente, a gente vai trabalhar hoje o tema A Emancipação da Alma, que está no Livro dos Espíritos, a partir da questão número 400. Especificamente, a nossa parte ficou da questão número 400 a 454. São muitas questões e a gente vem tentando pincelar e dar exemplos para que fique mais fácil o nosso entendimento, as nossas reflexões acerca do tema. Kardec inicia, a partir da questão 400, falando dos sonhos, o sono e os sonhos. Porém, como essa parte que, na minha leitura, na minha reflexão, ela é uma parte de destaque, uma parte que causa-nos mais curiosidade, mais dúvidas, eu deixei ela para o final. E que a gente faça uma reflexão em cima disso, o sono e os sonhos, que acredito é uma coisa mais próxima de todos nós. Porque a emancipação da alma, né? O Livro dos Espíritos, ele conceitua para nós a alma, né, como um espírito encarnado. Então, a partir do momento que um espírito encarnado, a gente já pode pressupor que essa alma, ela pode se comunicar com outros planos da vida. Em nenhum momento há uma limitação a isso. Talvez uma limitação ao nosso corpo físico, o corpo físico que não está depurado ao ponto de ter as suas faculdades mediúnicas já trabalhadas, né, ou uma necessidade encarnatória desse trabalho. Mas enfim, essa alma ela pode, né, fazer essa comunicação. E como que essa comunicação se dá? Através de duas formas. A mediúnica, que, como eu disse, o espírito dotado da faculdade mediúnica, ele se comunica com outro espírito, e da emancipação da alma, que eu gosto muito do termo desdobramento espiritual, que é o quê? É o objeto do nosso estudo e é quando o próprio espírito fornece a comunicação. Ele não pega isso de outro e traz como na via mediúnica. Ele não é o carteiro, como Divaldo, né, até no filme Divaldo, o Mensageiro da Paz, ele se coloca dessa forma. Eu sou apenas o carteiro, e mais de uma vez. Aqui, nesse processo, o desdobramento espiritual, ele pode até ser o carteiro, mas é ele mesmo que traz a mensagem, né? Porque é o próprio espírito que entra em contato com o mundo espiritual, pega, né, todas as percepções, acontecimentos, e aí vai quando volta ao estado normal, da sua lembrança, da sua caminhada, e a gente vai ver aqui. Então, Kardec coloca, nas ocorrências de emancipação da alma, o espírito se desprende parcialmente do corpo físico, torna-se mais livre, mais independente ou mais emancipado, e por si presencia ou participa de acontecimento em ambas as dimensões da vida, e então consegue entrar em contato com espíritos encarnados ou desencarnados. São fenômenos naturais, né? Como eu já disse, o próprio sono, os outros que a gente vai ver aqui. O primeiro que a gente separou, e a gente vai baseando esse estudo, por óbvio, no Livro dos Espíritos, que é a nossa proposta, mas a gente não deixa de dar umas pinceladas no Livro dos Médiuns, já que estamos falando de mediunidade. Então tem muitas informações que a gente pega também, esmiuçada por Kardec, no Livro dos Médiuns, que a leitura também é muito interessante, e com isso sendo um livro do Pentateuco, a gente não pode deixar de recomendar essa leitura. Então o primeiro ponto que a gente vai falar aqui é a transmissão oculta de pensamento, ou telepatia. Comunicação instantânea entre duas pessoas, possibilitando compreender, apenas pela linguagem da mente, o que ambas estão pensando. Nossa, Rafael, isso existe? Existe. Né? A questão 421, ela coloca o seguinte, ó, há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento
que faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam sem necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Eu lembro de uma história que eu vi no canal do Haroldo Dutra Dias, que a Anabel Formiga, a viúva do Euríclides Formiga, que eram companheiros de Chico Xavier, a época lá de Pedro Leopoldo, a época dos trabalhos depois em Uberaba, e foram, né, grandes trabalhadores espíritas. Euríclides tem publicações, enfim, uma família toda espírita. Numa dessas oportunidades, conta-nos Anabel, eles iam a Pedro Leopoldo, e no carro, ela, Anabel e Euríclides tiveram uma discussão, porque era um carro recém-adquirido, então tinha-se a dúvida se podia acelerar um carro um pouco mais, ou o carro novo não podia acelerar. Por uma discussão boba, eles entraram num conflito no carro, e o seu Formiga, como era chamado Euríclides, ficou emburrado, ficou mal-humorado, e ele foi. Foi o resto da viagem calado, sem dar uma palavra. Chegando lá, estacionaram o carro, ele disse a Anabel, e tinha um companheiro também junto deles no carro, falou: pode ir que eu não vou agora não. Eles entraram no salão, tiveram com o Chico olhou para a Anabel, olhou para o amigo que estava junto, falou nada, só cumprimentou-los, não perguntou do seu Formiga, e ali os trabalhos percorrendo, acontecendo, passado meia hora, 40 minutos, ele chama a Anabel. A Anabel chegou: oi Chico, o que foi? Pode ir lá buscar o Formiga que já passou. Então o que é essa mediunidade de Chico? Olha só, transmissão. Podem ser outras situações que a gente vai ver aqui também da dupla vista, mas enfim, ele captava. A mediunidade dele era larga a um ponto, trabalhada a um ponto, que ele pescava. Quantas histórias a gente já ouviu de Chico narrando situações como essa? E as pessoas falando, parecia que Chico entrava, né, dentro do nosso ser e entendia tudo o que estava acontecendo conosco. Letargia, catalepsia e mortes aparentes. No caso da letargia e da catalepsia, a gente lembra da Dona Ivone do Amaral Pereira, né, que aos 23, 24 dias de vida, um bebezinho teve uma morte aparente, teve uma letargia que ficou mais de 6 horas, né, chegou a roxear, o corpinho ficou enrijecido, prepararam toda, né, um funeral que naquela época se fazia dentro de casa. Dona Ivone e a sua família residiam na cidade de Rio das Flores, né? A época, se eu não me engano, Santana de Valença, era um distrito de Valença, hoje Rio das Flores. E dado momento ela né, ressuscita, ou ela, por óbvio, ela sai daquele processo letárgico e retoma suas funções orgânicas e dada como ressuscitada, né, pela família, por todos que estavam em volta. Mais tarde, no livro Recordações da Mediunidade, ela conta, ela narra essa situação e qual o entendimento que ela faz, porque a família contava essa história torta e direito para quem quer que fosse. E Dona Ivone relata que ela entendeu toda a necessidade que ela tinha de passar por aquilo e mais tarde entendeu que aquilo se tratava de um processo mediúnico, o qual ainda seria muito útil à frente. E aí ela narra o nosso irmão Zico Horta, né, no capítulo, logo no primeiro capítulo, ou segundo capítulo, se não me falha a memória, ela narra Zico Horta e conta que Zico Horta trabalhava com uma médium chamada Chiquinha, aqui na nossa cidade de Barra Mansa, na Associação Bittencourt Sampaio. Chiquinha era médium cataléptica. Então, junto, sobre a orientação do nosso irmão Zico Horta, eles conseguiram auxiliar na cura de muitos enfermos, junto desse trabalho. Então, a catalepsia, a letargia e as mortes aparentes nada mais são que um desprendimento, né, do espírito do corpo, que gera ao corpo sintomas de morte ou sintomas de, né, uma morte aparente. E a gente pode lembrar também de Lázaro, né, uma morte aparente, e que o nosso Mestre Jesus, como narra nos Evangelhos, Kardec coloca para nós, por que eu estou mencionando aqui Lázaro e lembrando do nosso querido Mestre? Porque Lázaro saiu dessa morte aparente, desse estado, através de uma ação magnética de Jesus, o passe. A partir do momento que ele, né, ordena que levante e ande, que ele levante e saia da tumba, uma ação magnética. Então isso também pode acontecer
né? A própria situação da Dona Ivone, ela sai dessa letargia, desse estado que ela estava bebezinha, a partir de uma oração fervorosa da sua mãe. Ela entrega o bebezinho a Maria Santíssima. Olha só que a importância, né, a força que nós temos através de um passe magnético de auxiliar, de renovar energias, a importância, nós passistas, de estarmos realmente conectados com a espiritualidade e podermos, não nesses casos mais dificultosos, né, de uma morte aparente, de uma letargia, mas no nosso dia a dia, na nossa casa espírita, né, a importância do passe, a responsabilidade do passista e também aquele que vai à casa espírita e recebe o passe, a importância de estar conectado, de ter a fé e acreditar realmente que aquele benefício vai lhe alcançar. Vamos seguindo. Sonambulismo. O sonambulismo é um estado de independência da alma, ele é mais completo que o sonho, que a gente vai, como eu falei, nós vamos ver mais à frente um pouco, né? Então a alma tem percepções de que não se dispõe no sonho, ou seja, o estado há um desprendimento do corpo e o sonambulismo é de uma maneira mais profunda que o sonho, que as percepções que aquele espírito, né, que aquela mediunidade proporciona, ela gera mais detalhes, o espírito vai mais a fundo, né? É uma situação relativamente comum aos médios psicofônicos e psicográficos, e em geral esses médios apresentam um grau de sonambulismo. O sonambulismo, a alma se transporta ao local dos acontecimentos, mas pode também presenciá-los à distância, como se estivesse vendo uma projeção. E aí eu lembro dos romances de Emmanuel, que Chico nos contou que ele era transportado e enxergava, via cenas. Emmanuel proporcionava essa situação através das suas lembranças pessoais, e Chico, muito provavelmente numa mediunidade sonambúlica, enxergava. Dona Ivone também, Memórias de um Suicida e outros livros, ela narra que era transportada aos locais e tinha uma percepção muito ampla do que estava acontecendo, né? Das narrativas que queriam e poderiam ser passadas a ela. Então, e a gente coloca aqui a questão 434, que indica que ele é um estado quase idêntico da morte física. Eis que a matéria exerce, porém, a matéria exerce uma considerável influência naquele espírito. Por quê? Porque há o nosso laço, né? O espírito não está totalmente desprendido do corpo, há o laço que nos liga ao corpo físico, portanto ele não pode ser considerado um estado idêntico ao de morte, muito próximo, dependendo, né, dessa mediunidade mais trabalhada ou menos trabalhada do espírito, dá essa impressão maior. Então, e há uma pergunta também muito interessante, se o sonambulismo ele influencia na morte, né? Se ele, tipo, como se ele nos preparasse. E é uma questão muito interessante, porque nós espíritas temos esse diálogo abertamente, graças a Deus, nas nossas casas espíritas, de falar sobre a morte, né? A única certeza da vida, né? Diz o bordão. E a gente, o que a gente está fazendo para se preparar para esse momento, né? Aqui os médios sonambúlicos têm uma ideia do que, como é, né? Esse mundo espiritual, a nossa vida verdadeira, as suas leis, as suas regras, porém, né, possui a influência da matéria, isso é inegável. Mas fica também essa reflexão, vamos viver a vida nos preparando para esse momento, utilizando das oportunidades que nos chegam diariamente para fazer melhor, para nos engrandecer, definitivamente tirar da nossa vida aquela frase que a gente costuma dizer, eu sou assim, pronto. Ah, eu não consigo mudar. Vamos modificar por eu sou assim, porém sou perfectível. Estou aqui justamente para trabalhar isso. Eu consigo sim. Vai ser difícil, vai demorar. Mas com a ajuda do Evangelho, caminhando, seguindo os passos de Jesus, tudo é-nos possível. Desde que para o bem, para o amor, para educar os nossos sentimentos. E aí sim, preparamos-nos para a morte. Entendermos como vamos chegar do lado de lá, vamos chegar à nossa oportunidade de retornarmos à parte espiritual. Vamos seguindo, o nosso tempo é mais curto um pouquinho. Então a gente vai falar agora da dupla vista, né?
também conhecida como a vista da alma. Então, o que seria dupla vista? O espírito está encarnado, então ele está aqui nesse jardim, porém ele tem a condição de um parcial desprendimento e em espírito ele se dirigir à entrada da casa, por exemplo. Ele tem condição de ir ao centro da cidade, né, dependendo também da mediunidade, a distância que se percorre, aonde vai. Então a gente lembra do nosso mestre querido que tinha essa dupla vista de maneira ampla, por óbvio, né? Todos os recursos mediúnicos de Jesus amplamente trabalhados, e a gente vê em duas ocasiões muito marcantes. Antes da entrada em Jerusalém, Mateus 21, versículo 2, ele narra que ele envia 2 dos discípulos para buscar uma jumenta e o seu filhote, para que trouxessem a ele, para que aí sim fizesse a entrada a Jerusalém. Como que Jesus sabia que havia uma jumenta e o seu filhote, alguns metros, alguma distância à frente? Olha só, dupla vista. Uma outra também que é marcante do nosso mestre, a pesca maravilhosa. Então ele fala, volte ao mar, vamos jogar as redes. Simão Pedro fala, mestre, mas nós tentamos a madrugada inteira, não tem nada. Tem. Então, o que Jesus detinha é mágica? Claro que não. Ele detinha poderes que nós também temos latente dentro de nós. A gente pode fazer tudo aquilo e muito mais. Porém, depende da nossa caminhada. Então, Jesus, tendo essa dupla vista, enxergou os cardumes mesmo sem sair do barco. E aquilo, foi facilmente detectado e tiveram que chamar outros barcos, e os barcos quase que foram a pique. Então essa é a dupla vista. Divaldo Franco tem algumas narrativas também nesse sentido, vale a pena às vezes depois procurar no YouTube, que ele utiliza dessa faculdade em auxílios, em trabalhos. Com certeza Chico também, esse caso do seu Formiga, pode ter sido uma dupla vista, não só uma captação do pensamento da própria Anabel, de que já chegando próximo dele, já tão forte já colocava a formiga, não veio que ele está aborrecido lá no carro. E ali ele percebeu, ou ela realmente não falou nada, Chico ali no trabalho se desprendeu em dupla vista, pode também ter sido. Então, com certeza, dentro desse contexto espiritual, de Chico, de Divaldo, esses médiuns com muitas possibilidades, Dona Ivone, essas situações todas eram até corriqueiras, são, no caso de Divaldo, que ainda está encarnado aqui conosco. Um outro ponto é o êxtase, que é um sonambulismo ainda mais apurado. Então, olha só, sonho, que a gente vai trabalhar agora, é o próximo item, o sonambulismo e ainda o êxtase, que ainda permite o espírito ir mais longe do corpo físico. E essa história, a gente lembra a Revista Espírita de fevereiro de 1869, A Visão de Pergolesi. Pergolesi foi um precursor de Mozart, Beethoven, um músico extraordinário. E ele, num momento, numa Semana Santa, para entrar numa igreja, ele entra em êxtase e vai a distâncias e ouve uma música maravilhosa, ouve uma melodia, uma canção, uma coisa que mexe com ele de maneira tamanha que aquilo, ele já estava agoniado algum período anterior a esse acontecimento, porque ele não sabia o porquê. E ali ele entendeu, ele estava agoniado porque ele queria buscar aquilo, ele queria sentir aquilo, ele queria ouvir aquilo. E ali, a partir desse momento, quando ele acorda, as paredes de onde ele estava, da porta da igreja, ou na entrada, ou no caminho, eu não me recordo, mas elas já estavam todas escritas, porque ele, em êxtase, ele escreveu a música que ele estava ouvindo a distâncias grandiosas, um órgão. Ele disse que uma figura angélica senta a um instrumento de piano, de órgão, e toca maravilhosamente bem. E a partir daí ele compõe a Stabat Mater. Então, se procurar no YouTube também, Stabat Mater de Pergolesi, é maravilhoso, realmente um ponto muito à frente, isso lá em 1700, ele nasceu em 1704, isso se deu nos anos 30, 1730 e alguma coisa, beirando os 1740. Então vale a pena ver também esse no êxtase. Olha só, ele compôs, ele trouxe uma composição e junto da sua
magnitude, né, que narra também que ele era um bebê que desde bebezinho, desde pequeno, já tinha prodígios musicais. De bebezinho as canções eram colocadas para ele, as canções de niná, ele já batia palma, ele já interagia de uma maneira diferente dos outros bebês. Então ele em êxtase pegou essa música e colocou o seu dedo também, né, o seu coração, o seu toque, e fez essa composição que é maravilhosa, e mais de 300 e tantos anos aqui, e ela é linda, vale a pena colocar no YouTube. Se nessa edição a gente conseguir colocar um pedacinho, justamente agora a partir desse ponto final, eu não prometo, porque é uma novidade, é uma dificuldade, a gente está lidando com todo esse aparato tecnológico, mas nós vamos tentar. Se a gente não conseguir, você vai buscar aí Stabat Mater, de Pergolesi. E agora o ponto que mais me agrada, o ponto que eu gostaria de dividir maiores elucidações, é justamente o sono e os sonhos. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e então, não precisando o corpo da sua presença, o espírito se lança ao espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Questão 401. Ou seja, meus amigos, todos os dias você que vai falar assim, mas eu não sou um médium sonambúlico, eu nunca entrei em êxtase, eu não tenho a dupla vista, eu não captar pensamento, quem me dera. Mas essa situação do sonho, desse desprendimento, isso acontece conosco todos os dias. Por isso que eu quis deixar lá para o final e trazer isso mais para perto. E a importância disso e como a gente deve lidar como isso influi, o nosso dia influi nessa, como a gente vai dormir, como a gente vai se desprender. Kardec ainda complementa na questão 402, na verdade, a Pleiade do Espírito de Verdade, respondendo a Kardec. Sabei que quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília. Ou seja, a gente amplia, a gente desprende desse corpo que nos limita, um cérebro que nos limita muito, uma visão que nos limita muito, uma audição muito limitada, para estarmos de maneira mais ampla, tendo o contato espiritual, enxergando além, ouvindo além. Porém, como no estado de sonambulismo e de êxtase que já falamos, ainda assim a matéria nos exerce uma influência muito grande. Porém, estamos com as nossas percepções consideravelmente aumentadas. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo ou seja de outro. Ou seja, a gente encontra com irmãos encarnados que também no desprendimento de sono vão estar conosco, se as nossas afinidades, se a nossa sintonia estiver equiparada. Olha a importância da sintonia, a gente vai entrar nesse assunto. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dorme, o homem se acha momentaneamente no estado em que ficará na forma definitiva depois da morte. Já abordamos um pouco isso também, é muito parecido. Ou seja, todo dia a gente tá um pezinho para o lado de lá. Olha só, que interessante. Olha a oportunidade da gente se preparar para que quando esse momento chegar definitivo, a gente retornar à nossa pátria espiritual, ao nosso local mesmo, a nossa... a gente costuma falar, a nossa pátria verdadeira. Olha a importância. Todo dia a gente pisa lá um pouquinho, ainda agarradinho aqui com a matéria, mas a gente vai lá. Então, hoje a ciência entende que é uma necessidade vital para o ser humano, assim como o ar que ele respira. Olha a importância do sono, e consequente dos sonhos. E a gente, isso para nós hoje em dia é até batido, A pessoa que não dorme, ela começa a ter várias disfunções orgânicas. Então a importância, isso é muito falado, os próprios nutricionistas, às vezes prescrevem uma alimentação, mas perguntam como é que está o sono. Os médicos sempre perguntando, questionando isso. Olha a importância, está dormindo bem, quantas horas por dia? Então é importante a gente verificar isso e tentar dormir o melhor possível. O sonho é um recurso divino por excelência que permite qualquer pessoa se comunicar com espíritos encarnados e desencarnados. E aí vem o ponto. Os espíritos protetores, em particular, muitos se utilizam dos recursos do sono e do sonho para auxiliar os seus assistidos. Olha que coisa importante.
Então a gente tem contato com os nossos mentores, com aqueles espíritos afins que querem nos colocar adiante. Então eles utilizam do momento do sono, que a gente está mais perceptível a essas impressões. Talvez a gente sente e escute, porque no momento de vigília a gente está preocupado com tanta coisa, né? Conta para pagar, tem que ir para ali, tem que ir para aqui, tem que cuidar de criança, tem que ir no mercado. A nossa vida é sempre uma correria. Vamos ver como vai ser a partir desse ano de 2020, né? Se a gente vai continuar conseguindo cumprir as nossas obrigações, mas sem essa correria do dia a dia, né? Fazendo as coisas de maneira mais suave, aproveitando todo esse momento que ficamos isolados, que ficamos guardados junto da nossa família, para valorizar esses momentos familiares, né? Vamos lá, ó. Em geral, então no sono, em geral, guardais a intuição dessas visitas ao despertartes. Muitas vezes essa intuição é a fonte de certas ideias que nos surgem espontaneamente, sem que possais explicá-las e que são exatamente a que adquirisses nessas conversas. Questão 415. Olha só, gente, a gente às vezes acorda e pensa, nossa, mas aconteceu alguma coisa, tive um sonho estranho, não que seja um pesadelo, mas um sonho estranho, uma pessoa falou alguma coisa comigo. Então, aqui a gente não está com nenhuma ideia, com nenhuma suposição, pretensão de decifrar sonhos. Pelo amor de Deus, a doutrina espírita ela não está colocando isso, né? E nem eu, de maneira nenhuma, teria essa pretensão. A questão é que os sonhos, realmente a gente tem essas impressões. E a gente acorda no dia seguinte, às vezes confuso, às vezes pensativo, tentando lembrar de alguma coisa que a gente realmente às vezes não dá conta do que é. Então olha a importância da gente estar confiando na espiritualidade, a confiança da gente estar realmente buscando o bem no momento de vigília, para que no momento de sono a gente também esteja buscando o bem, né? E como são oportunidades. Olha, Chico Xavier contava que no início, né, do seu mandato mediúnico, ele tinha dificuldades com o Evangelho, o estudo do Evangelho para ele, né, ele encontrava dificuldades. Então Emmanuel, uma vez por semana, no momento de desprendimento do sono, levava Chico para ter, né, lições mais aprofundadas junto de Emmanuel do Evangelho, porque durante o dia ele não tinha tempo. A gente tem um amigo, um palestrante que vem a Barra Mansa de vez em quando. Uma das oportunidades que ele veio, ele é da Bahia. A gente retornando, né, dando uma carona a ele de volta ao aeroporto, eu fiz essa pergunta para ele: meu irmão, mas olha só, o seu dia é tão ocupado, todo final de semana você está viajando para palestrar, viaja o Brasil, viaja o mundo, que horas que você para estudar? Ele falou, muitas das vezes desprendido do corpo através do sono. Então, olha, espíritos já né, uma mediunidade mais apurada, olha a capacidade desses espíritos, desses irmãos. Então eles estudam, eles buscam a capacitação no sono. Daí já guardam uma lembrança, né, mais bem, né, nítida de tudo que acontece, do que é falado, estudado. Olha que interessante. Então, a gente lembra também, no livro Missionários da Luz, o capítulo 8, na questão 417 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se há reuniões espirituais, né, se dentro dessa oportunidade de estarmos em contato com o mundo espiritual, há reuniões? E aqui André Luiz nos responde essa situação. Primeiro, logo no início, Alexandre coloca que seria para nós, ou seja, para a espiritualidade que nos auxilia, que nos protege, que nos encaminha, grande satisfação vê-los aproveitando os minutos do sono físico. De cara, Alexandre já coloca isso, ou seja, a gente não aproveita. A gente tem a oportunidade de estar em contato com o mundo espiritual, né, rever amigos espirituais, buscar um incentivo para, né, no momento de vigília, a gente estar realmente focado no que aqui viemos fazer, mas na maioria das vezes malbaratamos essa oportunidade também. Atendendo a injunções dessa ordem, estabeleci um curso de esclarecimento metódico para melhorar a situação. Ou seja, Alexandre, ele programou um curso junto com a espiritualidade para que espíritos desprendidos do sono pudessem vir até ele, né, se reunirem em assembleia e estudar, assim como Chico. Só que Chico ia, né, junto de Emmanuel e talvez de espíritos já com uma envergadura maior, né, como ele. Aqui Alexandre queria todos.
e coloca o seguinte: nem todos sabem valer-se das horas de sono físico para o incentivo de semelhantes aquisições. Ou seja, ele repete aqui a colocação dele. Não estamos aproveitando, não estamos sabendo lidar com essa situação. Contamos em nosso centro de estudo com um número superior a 300 associados. No entanto, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores nas mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem as lições. Ou seja, pouco mais de 10% conseguem ir e aproveitar as lições. Os outros 90% que estão inscritos no curso durante o sono físico, nessa oportunidade de estar com Alexandre, um espírito com envergadura considerável de amorosidade, para poder passar ensinos e incentivos necessários. Olha só, e aí as coisas vão acontecendo. Olha. As noites se verificam em que mesmo algum desses quebram os compromissos assumidos, ou seja, dentro dos 10% ainda tem um ou outro que ainda falha, atendendo a seduções comuns, reduzindo-se ainda mais a frequência geral. Ou seja, ainda dos 10%, tem um ou outro que acaba escorregando e não cumpre a determinação, não cumpre o estar envolvido no curso para pegar esse aprendizado. Despertando na crosta, depois delas, os aprendizes experimentam um alívio, ou seja, quem consegue ir dentro desses 10%, eles pegam todo aquele cabedal de informações e eles, a partir do momento que acordam, eles percebem um alívio, um repouso, uma esperança, a par de aquisição de novos valores educativos. É certo que não podem reviver os pormenores, ou seja, realmente a gente não lembra de tudo, mas aquela semente está plantada junto de nós, junto dos nossos corações, e no momento oportuno, vamos saber usar, vamos saber utilizar, colocar em prática no nosso dia a dia. Guardarão a essência, sentindo-se revigorados de inexplicável maneira, não só a retornar à luta diária no corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Então olha só, a gente tem uma oportunidade quase que diariamente de fazer um curso no mundo espiritual, estar junto dos nossos mentores. Mas Rafael, como é que acontece isso? Como é que eu me inscrevo nesse curso aí? Aí são os pontos que a gente vai colocar que por esse motivo, ficaram para o final da nossa reflexão. O valor da prece, a prece antes de dormir, os momentos do nosso dia como um todo, mas principalmente nos momentos que antecedem esse sono físico. O que está acontecendo na nossa casa? O que está acontecendo na nossa casa mental, no nosso coração? A gente chega em casa, a gente tem momentos de paz, de sossego, para poder serenar. A gente faz uma leitura edificante, a gente vê alguma coisa na televisão que nos edifique, que nos traga mensagens e lições importantes. O que a gente chega em casa? A gente come antes de dormir. Tudo isso vai exercer uma influência nessa caminhada. Por quê? Porque a gente vai sintonizar com aquilo que a gente estava sintonizado no momento de vigília. Então olha a importância da gente manter o nosso dia, da nossa caminhada, ela ser retilínea, constante. Para que mesmo que quando façamos parte desses 10% que Alexandre nos coloca, ainda assim não falhemos, como alguns dos irmãos incluídos nos 10% acaba acontecendo. Então é um caminho reto. Você vê o filme do Divaldo, quem ainda não viu, gente, está disponível em todas as plataformas aí de streaming, ainda está pago, você compra, você aluga, mas é o preço do ingresso do cinema. Vale muito a pena ver o filme, toca. Por quê? Porque Divaldo tem essa retidão. A caminhada dele, ela vem concisa. E no filme vai mostrando o tanto de coisa que ele teve que abrir mão, a disciplina que ele teve que colocar, o próprio filme de Chico, as histórias de Chico Xavier, o disciplina que Emmanuel propôs a ele no momento que iniciaria todo o trabalho. Então a gente andar nessa retidão, a gente manter dia após dia o propósito divino do Jesus no nosso dia a dia, vai nos trazer esses benefícios.
não só, por óbvio, no momento de vigília, porque nos tornaremos mais pacientes, mais amorosos, mais calmos. E nos outros momentos de sono físico, a gente ainda vai poder ainda mais nos melhorar, ainda mais buscar. Se tivermos o merecimento de reencontrar algum parente querido, algum coração caro, esses merecimentos eles vão acontecendo a partir do momento que a gente vai obrando dentro do nosso coração. A fé sem obras é uma fé morta. Então, é uma coisa que fica até repetitivo, mas eu falo, a gente está indo no centro fazer o quê, gente? Estamos indo lá só cumprir o nosso programa semanal? Não, a gente está indo lá receber luzes, oportunidades grandiosas de trabalhar o nosso crescimento espiritual. Então vamos aproveitar as palestras, mesmo que seja às vezes um palestrante inexperiente, com poucas e parcas reflexões para poder oferecer, a casa, o aparato espiritual que vai estar ali te abraçando é grandioso, mas a gente precisa querer modificar. E olha que curioso como fica a história mais à frente. Quando vai começar a reunião, dentro dos 10% eles percebem que 2 irmãos não estão presentes. Então Alexandre pede a um instrutor chamado Sertório que vá verificar o que aconteceu. Então eu vou dar uma pincelada aqui só para a gente poder ilustrar. André Luiz vai com ele, né? E ele coloca que precisamos reajustar nossas definições sobre os escolhidos. Porque aí ele faz uma alusão, né? Há muitos chamados em todos os setores da construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. Muitos chamados, poucos escolhidos. Mas essa escolha é de quem? O chamado está para todos, agora a escolha cabe a nós. A escolha cabe a nós ir à casa de oração, ir ao centro espírita e nos enchermos de informações que nos facultem realmente modificar a nossa caminhada. A gente nunca vai conseguir resultados diferentes se a gente não mudar a maneira que nós estamos fazendo. Resultados diferentes exigem posturas diferentes, exigem programações diferentes. E isso vai exigir sacrifício de nós. Isso vai exigir suor, lágrimas. Mas o que é isso em torno do que o próprio Cristo passou para nos ensinar toda a sua doutrina de amor? Então a gente precisa reajustar aqui segundo essa escolha, porque a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui a qualidade. E as qualidades são frutos de construções nossas. Nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. Então olha só, eles estão em busca dos irmãos que no momento do sono deveriam estar ali aproveitando o curso e não estão. E olha o que Alexandre, no diálogo aqui com Sertório e André Luiz, nos coloca. Ele traz essa situação, né? Muitos chamados, poucos escolhidos, mas essa escolha depende da nossa qualidade, isso não cabe a ninguém, cabe a nós edificarmos o reino de Deus dentro dos nossos corações, exigindo uma cota de esforço e sacrifício. Então, Sertório e André Luiz partem na busca, né, dos irmãos. E ali são 2 situações que eu vou colocar aqui para nós rapidamente. Um dos espíritos, quando eles chegam ao apartamento, ele está ao lado do corpo, né, desprendido do corpo físico, mas muito assustado, e um senhor dialogando com ele, e eles percebem o corpo todo suado, né, ele estava tendo um pesadelo. E Sertório vai conversar com esse irmão, o que aconteceu, o que ele te fez? E olha a surpresa para nós leitores, o que esse espírito conta. Sou amigo dele, mas hoje no jantar, ele descascou em mim. Isso, gente, não é que a gente pode não falar dos mortos, não, pelo amor de Deus. Mas é o que o nosso coração está cheio, é o que sai da nossa boca. E isso às vezes magoa os nossos irmãos queridos que estão do lado de lá. Mas a gente não pode falar nada que seja uma palavra de amor, de consolo, porque também não estamos isentos dos erros. A nossa caminhada persiste e temos um passado, muito provavelmente, lotado deles. Então esse irmão estava ali, não numa atitude aparentemente a minha leitura agressiva, mas ele estava cobrando explicações. E aquele irmão, que mesmo fazendo parte desse curso, dessa falange espiritual, ele não estava preparado para o sono devidamente e ele se encolheu em medo. Então o que eles fizeram? Eles acordaram
Aí eles botaram ele de volta para o corpo, ele despertou, falou, nossa, que pesadelo terrível e tal. E partindo ao outro, aí ele já estava numa situação muito mais delicada, 3 criaturas ali, num processo realmente de se dar pena, o espírito estava ali aprisionado nas sensações que ele mesmo criou. Né? Umas sensações que envolviam toda uma luxúria, toda uma situação realmente dificultosa. E eles se aproximam desse irmão e as entidades falam, não. E ele e o irmão que era para estar no curso ficam muito sem graça e falam, olha, eu não posso explicar. Pegaram ele lá numa festa, né? Vamos dizer assim, na boca na botija. E ele olhou, não sei explicar, não tem como, que vergonha. E os espíritos falam, nem adianta querer tirar ele daqui que ele vai ficar aqui com a gente. Então vale a leitura, né, de maneira pormenorizada para vermos, né, e André Luiz aqui, dentro desse contexto, ele quer dialogar com uma dessas entidades que estão em volta desse irmão Marcondes. E Sertório detém, e aqui fica também uma coisa muito bacana para a gente levar para o nosso dia a dia. E fala, André, contenha-se. Ou seja, não adiantava dialogar com aquelas irmãs, com aquele irmão, com aquelas entidades que estavam ali. 1 minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Olha a importância da gente cuidar da nossa boca em determinados momentos, não respondemos provocações, percebemos que às vezes o melhor remédio é realmente a prece, é um olhar caridoso. Volvemos a Divaldo no filme, o obsessor que vem junto dele desde a sua infância, em determinado momento que ele está, né, e esse irmão sempre se aproxima de Divaldo nos momentos que ele está mais entristecido, que ele baixa a vibração dele. Ele estava num momento ali cumprindo um dever, né, triste que Joana tinha passado a ele, de dar fim a algumas psicografias, né, que o trabalho começaria, aquilo era só um treino. E o espírito aparece. E ele coloca para o espírito o seguinte, olha, eu ainda não consigo te amar. Ou seja, o espírito força ele a ter aquele diálogo, a travar esse diálogo que Sertório contém em André Luiz, para que não perdesse um século, às vezes numa palavra maldita. Né? Divaldo olha para esse espírito e fala, ainda não consigo, mas eu vou conseguir te amar. Eu peço a Deus, eu oro a Deus todos os dias que me dê uma oportunidade de te amar. Então olha que interessante, se a gente não tem um diálogo mais amplo, se não vale a pena aquele diálogo, se aquele irmão, aquela irmã que está na situação conosco não tem condição de ouvir ainda o que talvez o nosso coração amoroso gostaria de falar, é melhor nos calarmos e utilizarmos sempre o recurso da prece. Então, eu quis trazer o sonho no final justamente para reforçar essa necessidade de termos a retidão do nosso dia a dia e nos momentos que formos, né, finalizando o dia, que a gente se prepare para esse sono, que a gente talvez evite né, a gente assistir na televisão notícias que possam nos abalar, que nos deixem preocupados ao excesso, cenas violentas, cenas, né, que contenham, né, a sensualidade exacerbada. Então vale a gente ter esse cuidado, a gente se policiar, para que tenhamos momentos de sono mais proveitosos. Tenhamos esse momento de sono, quem sabe aproveitando um curso, quem sabe aproveitando esse abraço carinhoso da espiritualidade, a nos colocar ensinamentos, a nos reforçar a caminhada, a necessidade que temos realmente de permanecer no caminho com Jesus. Então a gente tem ferramentas grandiosas ao nosso dispor. Vale realmente o que vamos fazer dela. Então fica aí esse estudo, essas reflexões, que a gente possa aproveitar realmente todos os benefícios da prece, todos os benefícios que esses amigos espirituais amorosamente colocam ao nosso dispor todos os dias. Um grande abraço, que Jesus envolva o coração, a família e a casa de cada um de vocês nesse momento. Em breve estaremos juntos novamente na casa de Zico Horta, falando de Jesus, falando da família, falando da prece e de todas essas ferramentas que estão ao nosso dispor para a nossa caminhada. Um grande beijo para todos.